Fala, gente boa! E aí, no vídeo passado, eu tinha pedido pra vocês, perguntado, na verdade, né? Pra vocês deixarem nos comentários se vocês queriam um vídeo, que a gente fizesse um vídeo falando sobre o chimarrão. Afinal de contas, o chimarrão é o nosso companheiro de todos os dias. E a grande maioria dos comentários foi que sim, para que a gente fizesse um vídeo falando então um pouquinho sobre o chimarrão. E é isso que a gente vai fazer nesse vídeo hoje, certo, Michael? Certíssimo. Bom, mas da onde que se originou o tal chimarrão? Ele é oriundo, na verdade, dos antigos indígenas que habitavam aqui a região aqui do Pampa Gaúcho, aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, também parte da Argentina, Paraguai, toda essa região aqui havia... Mais ao sul, né? Sim, haviam indígenas aqui, né, que ocupavam essa área antes mesmo de ser colonizado, como se diz assim, lá pelos europeus e tudo mais. E alguns desses indígenas que eles tinham o hábito de tomar o chimarrão. Talvez fosse um pouquinho diferente, mas eles tomavam esse chá com erva mate, né? E usavam uma cuia e também tinha uma espécie de bomba. Só que essa bomba ela era diferente, era de bambu normalmente. Bom, então a gente vai apresentar para vocês agora o que a gente precisa para fazer o tal do chimarrão. Começando então pela cuia. Essa é a nossa cuia, ela é uma cuia de... Porongo. Porongo, me fugiu o nome de porongo. E a nossa cuia de porongo, ela é revestida com couro. Então, o que eu quero dizer com relação à cuia? Existem diversos modelos, de diversos materiais, vai da opção e do gosto de cada um. Por exemplo, tem cuia de madeira, tem cuia de porcelana. Eu tava dando uma pesquisada, tem inclusive cuia de silicone. Tem gente que toma chimarrão numa xícara, os passados... Eu já vi gente da família tomando chimarrão numa xícara, que tu toma café. Então, vai do gosto de cada pessoa. Mas o mais comum é de porongo. Inclusive é de porongo sem nada revestido. A nossa, que a gente comprou lá no Uruguai, que ela é revestida com couro, tem esse alumínio aqui em cima. Mas o mais comum mesmo é a cuia somente... de cuia, porque o próprio porongo tem nome de cuia. Na verdade, o porongo ele é uma fruta de uma planta, né? Mas é isso, é o mais comum, mas que nem eu estava dizendo, vai do gosto de cada um. Uma coisa que a gente leva em consideração com relação à cuia é, quanto maior a cuia, mais erva se gasta. Mais erva se gasta. Então a nossa cuia, ela não dá para considerá-la uma cuia grande, mas não dá para considerá-la uma cuia pequena. Então não gasta tanta erva assim. Do jeito pra nós tá bom. Então o que mais a gente precisa então para fazer o chimarrão? A gente precisa de uma bomba. Assim como... Não é esse tipo de bomba. Assim como a cuia, a bomba também tem de diversos tipos, materiais. Normalmente as mais conhecidas é de alpaca ou de algum tipo de metal. É um metal, né? Isso, a alpaca é um tipo de metal. É isso que eu falei, que é um tipo de metal. Isso. E a nossa, por exemplo, é de inox. E o detalhe da nossa é que a gente pode abrir ela aqui embaixo para fazer a limpeza dela. Algumas bombas é possível fazer isso, outras não tem como abrir a parte de baixo para fazer a limpeza. Mas também, antes que nem o Michael estava dizendo antes, tem a bomba de bambu. Tem gente que ainda usa bomba de bambu. Outros materiais. Então, dependendo do tipo de bomba que tu escolher, tu vai ter um preço também e, mais uma vez, vai da opção de cada pessoa. A bomba não deixa de ser um canudinho para te chupar o chá da erva. Até o Michael, quando escreveu o vídeo, ele botou sorver. Eu fiquei analisando sorver. É uma palavra que a gente não usa, né? Água. Mas não, o negócio é chupar água mesmo. Então a bomba serve para chupar água e é isso. Depois da bomba, nós precisaremos de um lugar para colocar a água dentro. Então a gente tem aqui uma garrafa térmica. Essa garrafa térmica ela mantém a caloria da água, né? Mas muitas pessoas, por mais tempo, mas muitas pessoas tomam direto da chaleira. Por exemplo, tu tem teu fogãozinho a lenha ali, tu tá com ele ligado, tua chaleira de água tá em cima, vai mantendo e vai tomando direto da chaleira, certo? Então, e essas garrafas térmicas também. Tem de diversos modelos, de tamanhos e vai da opção de cada um. Não tem certo ou errado, né? E além desses que eu já apresentei, ainda tem mais 2 itens de fundamental importância para fazer o chimarrão, que são... Um deles é a erva mate. Bom, a erva mate, na verdade, é uma planta. A erva mate é um arbusto, é uma árvore quase. Podemos dizer que é uma árvore, porque é bem grandezinho, né? É bem grande. Aquela vez nas missões a gente viu uma baita de uma árvore, são bem grandes as árvores da erva mate. O nome científico é Ilex paraguaiensis.
paraguairense. É até difícil de dizer o tal nome, mas é isso aí. É isso aí, mas é a planta da erva mate, mais conhecidamente, podemos assim dizer. E temos alguns tipos diferentes. Acho que os principais formatos que são vendidos e comercializados é a erva mate que é vendida como nativa. É isso? Isso. Tem depois a erva mate que é conhecida como a tradicional, que é a cultivada da forma tradicional. Depois temos a erva mate que é moída grossa e a pura folha. São os principais. Com certeza tem outras variantes aí, tem algumas que são misturado outros chás junto também, mas são esses quatro. A nativa, ela é uma erva que ela é produzida de forma mais nativa, ela não é produzida de forma... digamos em grande escala? Em grande escala, algo assim. A tradicional já é feita, é uma planta já com uma produção para fins de comércio mesmo. Isso aí. E depois tem a moída grossa, que é a forma que são colocados mais caules, ela tem uma moagem no processo industrial dela lá um pouco mais grosso. E depois a pura folha não tem nenhum caule, não tem nada, ela é somente são só folhas da erva que tem no pacote, digamos assim. Alguns pacotes que nós temos aqui. E essas diferenças dá diferença no gosto. Por exemplo, a pura folha ele é bem mais forte, a tradicional e a nativa já são um pouquinho mais suaves, digamos. E, por exemplo, com a moagem grossa ela é bem mais forte também. Depende do gosto, assim, ela fica mais amarga. Quando a gente fala mais forte, é mais amarga normalmente. E inclusive tem algumas ervas que tem adição de açúcar. A gente procura sempre olhar na embalagem e comprar uma erva que não tem adição de açúcar. Nós, particularmente, não gostamos com açúcar. Tem gente que gosta. Tem gente que nem dá bola. Sim. Então, e outras que nem o Michael disse antes, umas já tem adição de chá junto, né, de chás, então mais uma vez vai do gosto. E só explicando um pouquinho a questão do processo de como que é feito a erva mate, né? As ervas aqui no Brasil, normalmente elas têm um estilo um pouco mais verdinho, a forma de produção dela é um pouquinho diferente, eles não secam tanto ela, e ela fica bem mais, a cor dela fica bem mais verde e fica mais suave, né? O gosto é bem diferente. Lá na Argentina, no Uruguai, quando a gente esteve por lá, o gosto a gente até demorou um pouquinho para se adaptar. Na verdade, depende do gosto, né? Se a gente se adaptou, é que a gente não tinha. Prefere a nossa erva aqui do Brasil, porque a erva deles lá, ela tem do processo de fabricação dela é mais seca. Porque basicamente é apanhar o galho da árvore, moer e secar. Isso é o processo de produção dela, de industrialização, digamos assim. Mas só que eles secam ela bem mais, ela fica uma erva mais cinza assim e fica bem mais forte, né? O gosto dela. Nós preferimos a nossa. Nós particularmente não escolhemos muito marca não. Tem gente que gosta, acho que a maioria das pessoas ela escolhe uma marca, assim, ela vai provando e escolhe uma marca e vai consumindo quase sempre da mesma. Vai fiel àquela marca. Mas nós particularmente a gente vê no supermercado, vemos qual, vamos experimentar essa aqui, vamos experimentar essa. Às vezes a gente cuida da questão de preço também. Mas sim, uma coisa que a gente sempre cuida, que é a questão de não ter adição de açúcar. Isso a gente é bem criterioso. Tem pessoas que tomam o chimarrão doce. Que aí, além de vir um pouquinho de adição de açúcar junto no pacote da erva, que na verdade essa quantidade até é pequena, se coloca tu vai tomando e vai colocando uma colherinha de açúcar a cada chimarrão. A minha mãe, antigamente, sempre tomava o mate doce, que eles chamam, né? O melhor mate doce que a gente tomava era o da minha sogra. A minha mãe tomava, e tem gente que toma o mate doce. Nós, particularmente, tomamos o amargo mesmo, sem nada além da erva, né? Isso aí. Às vezes algum chazinho, mas em geral somente a erva. Mais uma coisa que a gente precisa, acho que é obrigatório, é a água. Acho que é o último ingrediente aí que a gente vai falar. Tem pessoas que deixam ferver a água há mais tempo, tem pessoas que menos, mas o normal, o entendimento de temperatura ideal para a água é em torno de uns 80 graus, mais ou menos. Porque se tu deixar a água fervendo, ela acaba queimando a erva e acaba ficando com gosto um pouco mais forte, meio de queimado no início, e logo depois o chimarrão fica sem gosto. Então o ponto ideal não é ferver a água. Alguns fervem a água, mas não estou dizendo que está certo ou errado, mas pelo que vários estudos falam aí. Estudos não, várias pessoas falam, o ideal mesmo seria uns 80 graus mais ou menos. Até porque se a água for muito quente, pode te fazer mal até para a garganta, Sim, né? Porque tu tomar muito quente pode, com o tempo, dar até um câncer na garganta, ou alguma coisa nesse sentido, por causa da temperatura muito elevada.
O que eu e o Michael a gente costuma fazer assim? Por exemplo, se a gente tem uma água que a gente sabe de que é de uma boa procedência, que tá tudo certo assim com a água, a gente não deixa ferver. A gente já tem o ouvido ali, conforme chiar e começar a querer borbulhar, a gente desliga. Mas quando a gente não sabe a procedência da água, às vezes tá meio desconfiado e tal, o que a gente faz? A gente deixa ferver a água e depois a gente serve na térmica e deixa um tempo a térmica aberta, parada, para dar uma esfriada na água, para não ter chance de queimar a erva depois. E eu tenho o costume de botar bem alta a água para cair na térmica. Eu pego, boto a água a térmica, pego e boto a térmica lá embaixo e boto bem de cima, que aí todo esse processo aqui ela já dá uma resfriada. Isso, ele bota bem de cima, e reoxigena toda a água também. Então agora a gente já apresentou para vocês tudo que é necessário para se fazer um chimarrão. Agora a gente então precisa mostrar a gente fazendo chimarrão, certo? Sim. Então, Primeira coisa para começar a fazer o chimarrão é botar água para aquecer. Outro ponto importante, e acho que muita gente não faz dessa forma, mas a gente faz e funciona, realmente ajuda, principalmente para quem não toma exatamente todos os dias. A gente não lava a cuia. A gente tomou ontem e a gente tira a erva fora. Isso ontem mesmo a gente tirou a erva fora. E a gente não lava, pode ficou os resquícios de erva. Isso não é porquice, tá? A gente faz isso propositalmente, porque dessa forma ela tem menos chance de azedar. Às vezes, se tu não toma o chimarrão exatamente todos os dias, às vezes até mesmo de um dia para o outro, se tu deixar a erva aqui dentro, ou se tu lavar e ficar úmida a cuia, ela azeda. Aí tu vai tomar o chimarrão e aí tu vai sentir um gostinho meio de azedo que ficou na cuia. Dessa forma, assim, a chance de azedar é muito menor. Pelo menos para nós funciona muito bem isso. E aí, antes de fazer o chimarrão, a gente vem e lava a cuia. Mas só antes de fazer o chimarrão, no momento que tu vai fazer. Se ela tivesse 2, 3 dias, a gente teria deixado ela assim. Não faz 2, 3 dias, porque ontem a gente estava tomando, tá? A gente toma chimarrão todos os dias. A bomba sim que a gente lava, né? Sim, a bomba a gente lava no mesmo dia já, pra não ficar sujeira lá dentro dela. Embora a gente deixe a bomba lavada, a gente sempre lava ela antes de usar. Só aquela lavagem de abrir ela a gente não faz sempre, né? De vez em quando que a gente faz aquela lavagem dela com a escovinha, né? Vamos pegar esses mesmos potinhos de ervas que a gente tem. A gente vai misturar 2 ervas, tá? Não, em geral a gente não faz isso, a gente usa uma erva só. Mas como a gente pegou as duas, a gente não vai botar fora. A gente vai usar as 2 ervas. Até porque essa aqui a gente comprou ela um pouquinho enganada. A gente não sabia que ela era desse estilo meio uruguaio, meio argentino. A gente prefere a nossa brasileira. Então a gente vai misturar as duas para dar intercalar elas. Tem gente que coloca um pouquinho de água embaixo. Nós geralmente colocamos só erva. Quase foi suficiente, né? Na verdade vai sobrar. Essa erva aí vai ser só para dar o acabamento mais verdinho. É. Bom, basicamente, ó, a gente bota um pouquinho de erva, bota um pouquinho e deixa um lado mais aberto. Depois a gente vai explicar que tem várias formas de fazer o chimarrão. Nós fazemos assim, normalmente. A gente deixa isso aqui. E aí, normalmente, a água que não ferveu ainda, essa água, ela tá fervendo. Ela deve estar uns 50 graus, mais ou menos. Sou bom de termômetro, né? Aí eu coloco ela aqui para já ir inchando a erva. A nossa jarra, ela tá com um pequeno problema. Ela é mais velha que eu e o Michael junto. E daí ela tá toda rachada e aí fica vazando água. Mas ok, faz parte. A gente vai deixar. É o que temos de momento, né? Tá nos quebrando um baita galho. Depois que ela dá uma leve inchadinha, ó. A gente dá uma leve ajeitadinha ali. Nunca pode socar a erva. Tem que só soltar ela, soltar a água. Se tu socar, depois ela fica com o chimarrão todo entupido. Aí depois tu dá só uma ajeitadinha. Não tô socando ela, tô só tentando deixar mais bonitinho, que não ficou tão bonitinho assim ainda. E já podemos colocar a bomba. Aí essa parte, digamos que está pronta. Eu implico com o Mike que o chimarrão tem que ser bonito, não pode ser uma bagunça, né? Eu já gosto mais bagunçado. Não, o chimarrão tem que ser bonitinho. Nesse meio tempo a água já ferveu, deixamos ferver a água. E aí a gente coloca. A técnica do Mike é o que ele estava comentando. Muito cuidado quem for fazer isso, tá? É muito perigoso. A pessoa mais atrapalhada dessa casa dizendo para ter cuidado. Sim, disso eu entendo.
E aí tá pronto. A gente pode fechar a térmica, né? Só que ela tá, quando tá muito quente, os primeiros chimarrões, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Aí eu boto normalmente um pouco por cima da cuia aqui para não queimar tanto a erva. Baixa a mão aí um pouquinho pra mostrar pro pessoal, porque eu não enxergo, eu não consigo te filmar tão alto, eu sou baixinha. E tá pronto o chimarrão. Normalmente, de praxe, de costume, da cultura, quem faz o chimarrão é quem toma o primeiro ou até o segundo chimarrão. Opa, o que aconteceu aí? Tá puxando um pouquinho de ar, porque no processo, normalmente, que a gente não tá filmando, é mais rápido ali tudo. E ele acabou ficando um tempinho parado, a cuia, e ela tá puxando um pouquinho de ar. Mas se acontece isso, normalmente a gente dá uma puxadinha. Não pode ficar fazendo marcha, isso é outra lei, é outra regra do chimarrão, tá? Não pode ficar fazendo marcha no chimarrão, ficar pé. Aí o cara que fez o chimarrão, se por acaso estiver numa roda de chimarrão, tu fizer as marchas na cuia ali, na bomba, o cara que fez o chimarrão já vai te olhar atravessado. Não é bom tu tocar na bomba. Mas nesse caso, como é o primeiro e ele ficou um pouco parado e ele tá puxando ar, eu vou ter que dar uma leve puxadinha para cima e para baixo. Às vezes tu pode fechar aqui em cima e aí, ó, aí na hora a água que tava aqui em cima foi para baixo. E aí na teoria agora vai funcionar, vamos ver. Já tomei o primeiro chimarrão. O primeiro chimarrão normalmente é bem mais forte. E vocês escutaram esse barulho, né? O que isso quer dizer, Mike? Explica. Essa é outra lei do chimarrão. É mais um dos mandamentos do chimarrão. Tem toda uma história aí dos mandamentos do chimarrão. Esse mandamento do chimarrão é o seguinte. Quando tu estiver numa roda de chimarrão e tu tomar um chimarrão, só entrega a cuia pro cara que tá servindo depois que tu fizer esse ronco. Nunca, mas repito, nunca entrega a cuia para quem tá servindo o chimarrão sem ter feito esse ronco. Significa que tu terminou o chimarrão. Tu não pode tomar só a metade. Eu falo isso e friso bem, porque várias pessoas que a gente conheceu pelo caminho, assim, que não conheciam o chimarrão, eu quero experimentar. Legal, beleza. Aí tu servia, tu entregava a pessoa tava com a água cheia ali, tomava um golinho assim. 3 goles e devolvia com água. Não gostava, ou não sabia porque não é para qualquer um, tá? Tem que ter um certo período para te adaptar ao chimarrão. E aí a pessoa entregava com água dentro do chimarrão. Aí a outra pessoa ia ter que tomar aquele resto de água do outro lá, sabe? Então tá errado, ó. Nunca entreguem o chimarrão sem terminar ele. Tem que dar o ronquinho. Não necessariamente se tiver numa roda de chimarrão. Se tu estiver tomando com qualquer pessoa, tu tomar o chimarrão, termina de tomar toda a água que tá dentro. Se tiver dúvida, o que a pessoa pode fazer? Pedir pra servir menos. Se não sabe se gosta, né? Exatamente. Mas jamais deixar a água dentro da cuia. Um dos mandamentos, e esse mandamento é bem importante. Bom, eu costumo tomar uns 2, 3 chimarrão antes de entregar pro próximo, tá? Então eu vou tomar o meu segundo. Porque daí já dá tempo dele emparelhar, né? Dele ficar na temperatura certa, na medida certa. Na verdade, eu até prefiro que o Michael tome o primeiro quando eu faço chimarrão. Se eu não precisar, eu não tomo o primeiro. Porque às vezes a água tá mais fria, a questão dele ser mais forte também. Então eu dou pro Michael primeiro. Mesmo eu fazendo, eu dou pra ele tomar 1 ou 2 e depois eu sigo tomando. Pergunta. O que é o chimarrão lavado, Michael? Explica pra nós o que é o tal do chimarrão lavado. Chimarrão lavado é quando já foi tomado uma térmica ou mais do chimarrão e ele já está sem gosto. Ele já começa a estar lavado, já não tem, tu está tomando praticamente só água quente ali. Aí se chama chimarrão lavado. Normalmente a gente toma por cuia uma térmica dessas, né? 1 litro de água, né? 1 litro, às vezes a gente completa mais meio litro, mais ou menos, só para terminar o restinho dele. E deixar bem lavado. Vamos servir um para minha prenda, né? O Michael, seguido por o pessoal comenta no vídeo que o Michael não passa o tal do chimarrão pra mim. Mas outra regra do chimarrão. Normalmente tu tá com a cuia, com a bomba pro meu lado, né? Aí eu sirvo. O correto é eu servir assim, ó. Pronto para sorver a água. Isso, é o seu padrão, digamos que é mais uma regra, assim, de servir sempre, entregar sempre com a cuia, com a bomba pro lado da pessoa. E aí, tá bom? Tá bom. Boa essa erva, né? Essa nova erva, né? A outra tava muito forte.
Na verdade, essa questão do chimarrão, vocês vão achar, o pessoal que não tá acostumado, meu Deus, não dá pra tomar chimarrão porque é muito complexo o negócio. Claro que não, mas nós é que simples. complicamos um pouquinho, eu acho. Mas é que agora a gente tá mostrando passo a passo e tudo mais. Mais um detalhe, eu tô aqui tagarelando, né? O chimarrão tá na minha mão. Eu já vou dizer, tia, isso daí não é microfone. Toma de uma vez e entrega a cuia. Não fica com o microfone ali falando e não tomando chimarrão. Mais outro mandamento aí. Não te enrola. Roncou? Feito. Um pouquinho errado, tem que entregar bem do meu lado. Aí, agora sim. Outra coisa que a gente pode, que é considerado que uma regra mais ou menos. Quando a pessoa não quer mais chimarrão, por exemplo, a Jéssica, eu tô servindo chimarrão, tá? A Jéssica não quer mais chimarrão, ela tomou um e não quer mais chimarrão. Como é que tu fala daí, Jéssica? Obrigada. Aí eu já sei que ela não quer mais, na próxima rodada ela não vai querer mais chimarrão. Mas isso no nosso caso não funciona muito, porque quando a gente não quer, a gente não diz obrigado, a gente diz eu não quero mais. A gente não, em geral, eu falo obrigado. Se tu tá numa roda onde tem mais outras pessoas desconhecidas ou coisa assim, a gente só fala muito obrigado, aí é porque tu já tá satisfeito. Eu sigo dizendo que eu não quero mais. Muito obrigado, mas eu não quero mais. Mas difícil isso acontecer, porque a gente toma até terminar a água mesmo. Difícil a gente parar de tomar antes, assim. A gente vai tomando. Tem vários outros mandamentos, assim, regras, digamos assim, de etiqueta pro chimarrão, tá? Mas... Por hoje a gente vai, com essas regras que a gente falou aqui, já dá pra ter uma ideia que tem algumas, essas são as básicas, tá? Tem algumas outras depois, mas essas são as básicas. Dependendo do tipo de erva, às vezes se ela é mais fina, mais grossa, acaba entupindo a bomba, não chupando. Aí o jeito é dar uma movimentada ali e fazer começar a chupar, né, Michael? Tem alguns que usam até uma camisinha, que é uma redezinha na ponta da bomba, para ela não entupir tão fácil. Nós não usamos, a gente não tem costume. Às vezes dá uma entupidinha ali, a gente dá até uma mexida de marcha, que não é o permitido, mas às vezes a gente até acaba fazendo. Sem estragar a barranca do chimarrão. Mas também dizer que tem várias formas de fazer. Esse aqui é o modo mais comum que a gente fez, tá? Tem gente que faz o modo cupim, que tu enche de água aqui embaixo, aí tu bota um monte de erva em cima, deixa só um buraquinho para entrar água. Tem várias outras formas. Tem gente que bota a bomba bem no meio, bem no centro da erva também, né? Enfim. Tem diversos formatos. Esse aqui é o mais comum, que é o que a gente usa, e a gente em geral usa só esse daqui. Mas quem gosta de experimentar, experimenta outros tipos de formas de fazer. Tem cuias gigantes, que é cuias desse tamanho assim, tem outras que são menores ainda. Tem diversas formas, assim. Tudo que pertence. A única coisa, a água que é sempre a mesma. De resto... Tem gente que usa água mais quente, água mais fria. Mas eu digo água, assim, água é água. Água 2, ó. Mas isso que a gente queria dizer. Ervas, cuias, bombas térmicas, isso vai do gosto de cada um, vai do estilo. A gente não tá dizendo que o nosso chimarrão é a maneira certa, a gente só, como o chimarrão tá sempre presente, e vocês acharam interessante a ideia da gente compartilhar como é que a gente faz, a gente só tá compartilhando, não quer dizer que essa seja a forma exata de fazer, de forma alguma, né? É só mais questão de compartilhar mesmo. E o que vocês acharam do vídeo? Foi meio... A gente meio que se atrapalhou um pouquinho, né? Mas faz parte. Mas a gente queria pedir, eu já falo a gente, porque eu falo por mim, falo pelo Mike. Se gostou do vídeo, se gostou desse conteúdo, por favor, não esquece de deixar um like, que o like é muito importante. Se tu deixar like no vídeo, o YouTube vai saber que esse vídeo está sendo gostado, né? E vai mostrar para mais pessoas. Se de repente quiser compartilhar esse vídeo com alguém. Outro detalhe também, assim, ó, eu tô quase... Quando tu tá numa roda com, sei lá, 4, 5 pessoas, eu chamo de roda estrela, quando o cara que tá servindo o chimarrão toma um mate, entrega outro. Aí toma outro, entrega outro, toma outro. Aí a estrela, né, ela vai... Sempre nele. Não é uma roda, eu chamo de roda estrela, não, né? Pode. É que nem eu já tomei 3 chimarrão e não entreguei nenhum pra Jéssica. E eu tô de bico seco, vocês estão vendo, né? Mas era isso, gente. Esse foi o vídeo da semana sobre o chimarrão, o tão famoso chimarrão. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários. A única forma da gente saber se vocês estão gostando é vocês interagindo com a gente nos comentários. Senão a gente não tem como saber, né? E a gente se vê na próxima semana, certo, Michael? Certíssimo. E... um grande abraço. Tchau.